Boa noite, pessoal. Franciele, Camila, Júlia, mais pessoal entrando aí, Aline, Leia, Valéria, Elaine, Enéas, Bruna. Boa noite. Ana Paula, Lucas já entrou também na sala. Vou chamar o Lucas aqui na live. Doutor Marcos, E aí, Lucas, tudo bem, cara? como você está? Eu tô Só bem. assim mesmo pra gente se ver, hein, meu? Só em live mesmo. É isso aí, bom. A vida moderna não nos permite, né? É, essa modernidade que ajuda a gente nesses momentos aí. É isso aí. Que Tava bom, falando prazer que o falar com você, viu? prazer é meu, cara. Obrigado. Obrigado pelo convite, falar de rejuvenescimento. Poxa, procurei juntar várias novidades pro. Eu creio que a sua audiência, né, é bem voltada para a área da saúde. Então eu procurei trazer assuntos aí bem interessantes relacionados com rejuvenescimento, ativos que podem ser utilizados, né, para potencializar os tratamentos. Então, acho que vai ser algo bem legal. Vitamina C a gente pode falar também. E principalmente, você falou que tem as dúvidas aí, né, já pré-selecionadas. E Então, eu fico à disposição para tudo com ativos. Vai ser um prazer esclarecer qualquer dúvida que o legal. pessoal. Eu, eu realmente, como a gente já foi divulgando a live, né, com o passar da semana, o pessoal já foi enviando aí as dúvidas para a gente. Então, a gente tem Sim. sim já algumas dúvidas pré-montadas, pré-selecionadas. Então, a gente já pode, conforme for o desenvolvimento do tema, a gente já vai abordando aí as dúvidas do pessoal que está participando, desde quando a gente começou a divulgar a agenda, aí a gente já vem recebendo as dúvidas e os apontamentos. Então, tem desde princípio ativo, desde momentos aí de Covid, o que fazer ou deixar de fazer, né? Então, primeiro, Lucas, eu queria agradecer mesmo a você ter aceitado o convite. Você que é um cara que, pô, com quem eu aprendi, né? Eu fiz a minha pós de formulação, eu sempre carrego a bandeira da formulação. O pessoal que é meu paciente sabe que eu uso praticamente 100% manipulado, desde os peelings até o pré-peeling, pós-peeling. Faço muito peeling, Uhum. então eu trato tudo com manipulado. Então, o Lucas, que foi meu professor, foi o coordenador, gestor lá do IPUPO, agora já até tem passado os tempos, já tem outro formato, a pós de cosmetologia e formulação que a gente fez. Mas é uma grande honra ter o meu professor, né, o professor da pós, junto com a gente nessa live de hoje, né? Eu sempre falo, você e o Maurício também, sempre me ensinaram muito, né? A receita de formulação. Eu, como médico, não tive isso na faculdade, né? Mas como dermatologista, eu pude e quis entender um pouco mais esse mundo dos princípios ativos antes de poder usar ou prescrever qualquer tipo de coisa. Então, Lucas, obrigado. Você apresenta rapidamente para o pessoal e vamos começar aí com o tema já, né? Já estamos com a sala bem cheia. Vamos lá. Bom, imagina, eu que agradeço, é um prazer, né? Tá aqui poder falar para os seus seguidores, né? Eu chamei alguns meus também, né? Avisando que a gente ia começar aqui. E você Legal. falou muito bem, né? Conhecer o ingrediente, o produto, a formulação, você usou a palavra formulação. Eu formulo há 20 anos, né? Então, há 20 anos que eu junto pecinhas, ingredientes para poder fazer um produto acabado. E eu digo que é o beabá, né, da dermatologia, da cosmetologia e da estética. Porque muitas vezes, quem domina procedimento, por exemplo, eu não sou especialista em procedimentos, né? Minha especialidade é criar produtos. E quando eu vejo alguém que é especialista em procedimentos, eu vejo que ele fica muito refém de marcas específicas, produto acabado, até às vezes por falta de tempo,
né? A gente tem que entender que é difícil, você fez a pós-graduação, né, em cosmetologia, não é simples. Pegar um produto, né? Pegar um produto e entender o que tem dentro dele, porque, ele começa assim, né? Quando a gente olha um produto, se eu te der um produto cheio de escrito, rótulo escrito, esse daqui, será que você consegue saber a diferença? Tem gente que não sabe, porque não consegue pegar o produto industrializado e ler aquela composição, e aqueles nomes às vezes não fazem sentido, né? O que é aquele ingrediente? Ele faz mal para o meu paciente? Ele é seguro? Eu posso utilizar? Então, realmente, entender a cosmetologia, os médicos que não são muitos, né, que fazem a nossa pós, geralmente são farmacêuticos e químicos que querem formular os produtos, mas os médicos que participam realmente saem com uma visão diferenciada, né, da dermatologia e da estética. Hoje eu posso dizer que, assim, mais de 10 anos de formado, né, fazendo dermatologia, fazendo pós, fazendo cursos e trabalhando no consultório com procedimentos, eu sou sempre um pouco do menos é mais, e o procedimento arroz com feijão ele dá tanto resultado e tão bom resultado quanto um procedimento mais tecnológico. Eu sou mais do peeling, do microagulhamento, da permeação bem feita, da mesoterapia, do que propriamente do laser e tudo mais. Então, não que eu seja avesso a isso, né? Mas assim, eu prefiro a técnica tradicional porque eu gosto de customizar o tratamento para o paciente. Eu só consigo customizar. E eu sempre, o pessoal manda direct, pode mandar direct, inclusive, que eu vou estar respondendo depois, acho que o Lucas também. Mas, assim, eu consigo estabelecer para ele, através da formulação, exatamente aquilo que ele precisa. E não um padrão de prateleira, né? Se a prateleira fosse igual para todo mundo, não precisaria exatamente do profissional com conhecimento especializado para estruturar o melhor tratamento. Isso vai desde cabelo, que eu trato, metade do consultório é cabelo, até implante capilar, até a parte de pele, melasma, que eu trato muito, pele mais fototipo mais alto, tudo. Então, desde a mesoterapia, a formulação da mesoterapia até a formulação do princípio ativo, primeiro que a pós abriu as portas, né? Mas, como a gente fala, a pós ela é só o começo. Daí para frente você tem que ir estudando e se atualizando, né? Eu acho que esse é o momento legal para a gente falar de novidades ou de conceitos antigos que ainda permanecem. E realmente a manipulação é o caminho do tratamento customizado para cada um. Desde o peeling, porque eu mexo no pH do peeling. Hoje, por exemplo, eu gosto muito da né, da nanotecnologia no manipulado. Então, eu tenho feito os peelings nano. Então, o peeling nano ele permeia melhor, ele me permite um pH um pouco mais elevado, que dá um pouco menos de acidez, então irrita um pouco menos a pele. Eu consigo a permeação do princípio ativo. E isso vale também para o que vai em casa, né? Essa questão da nano, né, Lucas? E que o pessoal às vezes não entende que o princípio ativo diferente, ou o princípio ativo novidade, ou o princípio ativo que é mais tecnológico. Novidade nem sempre é o melhor, mas o princípio ativo melhor, a maioria das vezes ele é até um pouco mais caro. Então, às vezes o pessoal não entende, vai muito em cima do preço e não da qualidade. Isso é uma tecla que eu bato muito também, né? Exatamente. Se fosse simples, a gente poderia fazer aquelas máquinas, né, que tem de água, de refrigerante ou de chocolate. Você ia lá, colocava o seu dinheiro, apertava e o produto caía para você, né? Mas não é assim que funciona. Então, realmente, a gente tem que pensar na personalização. Bom, falando em rejuvenescimento, Dr. Marcos, eu geralmente ensino 30 estratégias diferentes. Hoje o profissional ele tem mais de 30. Eu ainda preciso dar uma aumentada na minha aula, mas ela já é uma aula longa de um dia inteiro, são 10 horas de aula, onde eu falo de 30 estratégias para poder fazer o rejuvenescimento da pele. E exatamente isso que você falou, pensando na pele do paciente, pensando na idade dele. Então, eu vou começar abordando uma coisa que às vezes a gente não começa. Geralmente os temas de rejuvenescimento começam na derme. A gente já começa ali falando do colágeno, da elastina, das glicosaminoglicanas. Porém, a gente esquece às vezes que tem primeiro a derme. A derme envelhecida, ela precisa ser tratada, a epiderme, perdão, envelhecida, tem que ser tratada junto com a derme.
E depois de falar da epiderme, eu gosto de entrar numa área que eu digo que ela é esquecida na dermatologia, que é a junção dermo-epidérmica, que é onde a gente tem proteínas de ancoragem importantes, colágenos tipo 18, tipo 7, integrinas, outras proteínas de ancoragem que também são importantes. E por que elas são esquecidas? Porque tem muito profissional que não sabe que hoje nós temos ativos específicos para atuar nessas proteínas de ancoragem. 2000 e, deixa eu ver se eu lembro, 2 anos atrás, mais ou menos, foi a feira chamada In-Cosmetics, é até uma dica que eu dou para os profissionais que estão assistindo a gente agora. Se você estiver pensando, Lucas, onde que eu vejo novos ingredientes? Onde que eu posso saber em primeira mão, antes de todo mundo, o que tem de novo? Mesmo que não seja tão potente, mesmo que seja só marketing, mas eu quero saber. É a In-Cosmetics, que acontece na Europa todo mês de abril. Esse ano, obviamente, por razões óbvias, não aconteceu, senão eu estaria lá em Barcelona, e a gente não teve essa feira. Mas, quando tudo voltar ao normal, reserve, chama In-Cosmetics. Tá? É a versão, então, global. Eu todo ano vou, porque é ali que lançam-se todos os novos conceitos. E teve uma In-Cosmetics 2 anos atrás, foi a de Amsterdã, e foi a de Londres. Bom, uma delas foi recheada de novos ativos para a junção dermo-epidérmica. Tá? Muito legal. Então, vou citar um. A empresa alemã chamada BASF lançou um ativo chamado Colalift 18. Colalift, aliás, ele é um... eu vou até escrever para o pessoal aqui. Colalift. Lembrando que ninguém está pagando a gente aqui, né, doutor Marcos? Senão o pessoal aqui está fazendo propaganda. Nenhum conflito de interesse aqui. Exatamente. Não temos nem intenção de vender nada para vocês. A intenção não é essa. Então, qualquer produto que eu falar aqui é baseado na minha experiência, no que eu pesquiso, no que eu acho legal. O Colalift, olha que legal. Primeiro, ele é vegetal e é EcoCert. Então, eu vejo que tem muito profissional também buscando alternativas vegetais e ecocertificadas. Ele atende esse quesito e ele atua, além de vários benefícios, no colágeno 18. Então, ele consegue aumentar, melhorar a adesão da derme e da epiderme, atuando na junção dermo-epidérmica. Mas deixa eu voltar um pouco, que eu já viajei para a junção dermo-epidérmica, mas vamos voltar para a derme. Uma pele envelhecida, basicamente, ela é fina, ela é mais fina, a gente envelhece, a epiderme vai afinando. Os corneócitos, eles já estão abertos, além de estarem abertos, eles ficam ligados através de corneodesmossomas, e em vez dele desprender, ele teima em ficar ali preso. Então, o corneócito ele já é uma chapa. Eu estou fazendo aqui uma chapa de queratina, já não tem núcleo, não tem nada, e ele fica ligado aqui com outra chapa de queratina, e ele fica bem assim mesmo. Ele não fica assim, não, tá? Essa aqui são os corneócitos de uma pele jovem, bem... a pele fica lisa, você passa a mão. Esse aqui não, ele fica assim, ó. Você passa a mão, você sente a aspereza. E ele não desprende. Então, ele forma regiões hiperqueratinizadas, forma muita queratina. Então, a pele envelhecida, ela é sem brilho, porque a pele, assim, a luz reflete cada hora numa direção, e com isso a gente tem a pele sem o brilho. Além disso, eu tenho um ponto que eu já falei que a gente tem que resolver. Como desprender esse queratinócito? Foi como você disse, né, doutor Marcos? Tem coisas antigas que são muito boas ainda. Então, os alfa-hidroxiácidos, eles ajudam muito bem aí a romper esses corneodesmossomas, que é a desmocolina, desmogleína, e aí a gente consegue ter esse desprendimento. Quem não quiser usar ácidos, a gente tem peptídeos que atuam também, como ativos que competem com os corneodesmossomas. Porque, ó, eu vou mostrar aqui, né? O corneodesmossoma, na verdade, eles são duas proteínas que se ligam aqui, né? Essa aqui é a desmocolina e essa é a desmogleína. Então, eles ficam ligados e uma célula não desprende da outra. Tem um peptídeo que consegue vir exatamente aqui no meio e ele faz esse desprendimento dos corneodesmossomas, chama Perfection Peptide P3. Eu vou chamar de PPP3, acho que é mais prático, PPP3. Esse nome vem de Perfection Peptide P3. Ele, por ser um peptídeo, Dr. Marcos, ele não é pH dependente. Então, se eu quero fazer um processo de descamação, que é mais lento, obviamente, comparado com o ácido, mas se eu quiser fazer esse processo de descamação, o PPP3 ele pode ser utilizado. Ele pode chamar de um peeling enzimático ao invés de ser um peeling ácido? Ele é parecido como se fosse um peeling enzimático.
como se fosse um peeling enzimático. Super seguro, então pode ser usado num pH 5,5, se quiser, tranquilamente. Então a gente resolve esse problema da hiperqueratinização. Agora, a gente não Qualquer resolve... fototipo? Qualquer fototipo. Qualquer fototipo usa 0,5% dele, né? Uma concentração bem pequena dele. Agora, existe outro problema na epiderme envelhecida, que é aquela... além de ser mais fina, ela diminui aquele turnover celular. Então, quando nós somos jovens, né, a célula da camada basal, queratinócito, ele se replica, vai se diferenciando. Então, ele tem um ciclo de vida que a gente costuma dizer que tem 28 dias, né, mas não é bem isso, varia bastante de paciente para paciente. Então, aquele queratinócito vai se diferenciando, passando pelas camadas, espinhosa, granulosa, chegando na córnea. Mas quando a gente tem uma pele envelhecida, essa diferenciação diminui. E qual é o impacto na epiderme da diminuição dessa diferenciação? É que a gente não vai ter a formação correta de ceramidas, ácido graxo, colesterol. Porque vamos entender uma coisa. Por que um queratinócito tem esse ciclo de vida, se não para formar esses lipídios celulares, intercelulares, e depois virar uma chapa de queratina que vai proteger a nossa pele? Essa é a função dele. Quando a gente envelhece, ele perde a função tanto de proteger, porque ele fica todo aberto, e de produzir esse cemento celular, que é basicamente composto de ceramidas, ácidos graxos e colesterol. E aí, que pede pro pessoal... Leonardo está falando para o pessoal clicar no avião e convidar o Isso, Obrigado, Leonardo. Obrigado, Léo. É o aviãozinho mesmo de baixo aí. Quem está assistindo aí está gostando, está precisando, tem um amigo que precisa entender mais de envelhecimento, clica aqui nesse aviãozinho, vai abrir uma janelinha, você clica para 5, 6 amigos e manda, e eles vêm aqui assistir também. Bom, legal. Então eu estava dizendo que o queratinócito se diferencia formando as inúmeras formas de ceramidas que a gente conhece, o ácidos graxos e colesterol. E aí pronto, está formada a parte lipídica do nosso manto hidrolipídico. A parte hídrica, ela vem muito é produzida lactato, ureia, a gente tem sais, que vem basicamente, né, principalmente das glândulas sudoríparas, uma parte vem dessas glândulas, as glândulas écrinas, elas liberam esse líquido, a parte hidrossolúvel, e a parte lipo é essa produzida, né, liberada, vamos dizer assim, pelos queratinócitos. E a pele envelhecida tem essa deficiência. Então, a gente pensando, antes de chegar na derme, a gente tem que pensar em como tratar essa epiderme que está ressecada, perdendo água. E o pior, eu sei que muita gente fala da perda de água transepidermal. E, de fato, isso é um problema. Resseca a pele. Agora, existe um problema também daquela epiderme toda aberta, que é o que vem de fora, que a gente tem falado muito hoje, né, que são os ativos antipoluição. Ativos antipoluição hoje, como o filme Excel, por exemplo, eles impedem que 50% ou um pouco mais dos alérgenos e poluentes. Então, eu não estou falando só de poluição, não. Estou falando só eu não estou falando só de material particulado. Estou falando de alérgenos, bactérias, micro-organismos, enfim, e material particulado, que vão encontrar essa epiderme toda aberta e entram. Por isso que o paciente mais velho, Dr. Marcos, ele tem uma maior chance de desenvolver uma dermatite atópica. Sim. Aquele paciente que sempre teve uma pele saudável, de repente uma região do rosto dele começa a coçar, começa a formar, e aí ele vai procurar, né, você ou seus colegas, fala, doutor, tô com isso aqui. É difícil diagnosticar, né? Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta sobre isso, né? Então a gente está falando da camada mais superficial da pele, que é uma camada morta, vamos assim dizer, que é o que eu sempre falo também nas aulas e para os pacientes, que para qualquer coisa na vida, isso tem que ser trabalhado. Por exemplo, esse acúmulo, né? A citação de que a cada 28 dias a gente produz uma camada de pele nova, mas assim, a descamação natural por atrito, por cabelo, por dormir de um lado só, né, tudo isso também acumula queratinose de maneira diferente. Então, eu sempre falo, antes de você passar qualquer produto, ele vai permear também de maneira desigual. Então, essa remoção superficial ela é importante para qualquer momento e tipo de tratamento, que pode ser desde uma remoção mais superficial com simples esfoliante ou alguma situação enzimática como ureia, né, ureia em concentração alta,
né? Até, por exemplo, produtos. Por exemplo, o PP3, né? O PPP3, ele Sim, pode ser usado. Agora, ele pode ser usado diariamente, por exemplo, em pode. produtos de home care? Aliás, Legal. deve ser usado diariamente, né? Tá. E aí, eu vou fazer uma segunda pergunta, já pegando o gancho da camada superficial. Em relação a produtos ou estimulantes de flora bacteriana, né? Então, os probióticos ou pré-bióticos, no caso. Também é importante, Lucas, nesse caso, para a defesa, porque no que você está falando, essa coesão, essa conectividade, na pele mais jovem não, mas na pele mais adulto é legal isso, né? E Sim, também ajuda a prevenir a infecção, não é? sim. É, a questão do microbioma da pele é outro ponto que eu ia falar, emendando, né, com os poluentes. Então, existem ativos que formam filme, que conseguem impedir, né, que os materiais particulados e alérgenos, bactérias entrem em contato. Agora, quando a gente envelhece, uma coisa que a gente está aprendendo muito, principalmente com os fabricantes de matérias-primas, que estão estudando muito isso, e para eles é muito interessante, e para nós é muito rico. Para eles é legal porque eles vão faturar com isso, eles vão lançar novas tecnologias. Eu estou acompanhando isso muito de perto. Nos congressos de dermatologia, os que eu fui em San Diego, no meeting, né, o ano retrasado, e Washington, o ano passado, da Academia Americana de Dermatologia, os médicos também já estão falando muito sobre essa questão do microbioma. Porém, existe um gap aí, uma falta de conectividade entre o mundo da dermatologia e o mundo dos fabricantes de matérias-primas. Porque o doutor já deve ter ido, o doutor Mário já deve ter ido para meeting da Academia Americana. Não se pode falar nome de ativos nem nomes comerciais. É uma regra, né, do meeting. Então, eu sinto que é muito legal que eles passam lá, mas no fim a audiência está assistindo, o pessoal está assistindo e fala, tá, eu entendi, mas o que eu faço agora? Tá? Então, eu vou fazer esse link agora, né, entre... A gente já sabe que, conforme a gente envelhece, a nossa flora muda, o nosso microbioma sofre alterações. Por isso, Sim. uma das respostas do porquê a pele daquele idoso, né, a pessoa mais idosa, tem um cheiro até diferente, é porque o pH da pele dele vai subindo conforme ele envelhece. Né? Então, a gente tem, quando é jovem, um determinado pH, que fica 4,5, 4,9, 5,2, 5,3, varia um pouquinho, e aí a gente tem determinados micro-organismos que se desenvolvem nesse pH. Então, nós temos o nosso odor característico, né? E a gente leva isso durante até aí os 50, 60 anos. E aí, depois dessa idade, a gente já começa a ter um decréscimo de ácidos graxos na pele. Consequentemente, o pH da pele altera e vai aumentando. E esse pH aumentado, ele permite que micro-organismos que não estavam na nossa pele antes comecem a se desenvolver. E até, né, a gente começa a ter um cheiro diferente. Os ativos que existem hoje, né, tem um que chama, eu vou digitar aqui, chama Fensembiome. Olha o nome chato. Fensembiome. Esse daqui Deixa eu é só avisar o pessoal aqui enquanto você digita. Sim, a pessoa está pedindo, a live vai ficar salva 24 horas no meu history, mas depois também o link dessa aula vai ficar no meu canal do YouTube. Então, quem quiser, inscreve lá no canal, que essa aula vai estar disponível também, para a gente eternizar esse momento magnífico aí com o Lucas. Lá no YouTube também, o Lucas, eu vou mandar o link para você, Lucas, para você também, se quiser. Tá bom. Divulgar, tá bom? Legal. Então, ó, eu tenho o Fensebiome, que é um peptídeo. E olha que legal. Essa empresa é uma empresa da Espanha, chama Lipotec. É a empresa que domina bastante, né, a peptidioterapia. Foi a que lançou o Argireline, uma das líderes de mercado. Eles lançaram esse ativo e mostraram que quando a gente utiliza ele, esse ativo ele consegue modular o microbioma. O que é a modulação? Ele consegue diminuir o crescimento de micro-organismos que não são bons para a pele e mantém Staphylococcus epidermidis, por exemplo, que pode viver tranquilamente na pele. O resultado disso é uma barreira fortalecida. Então, você tem uma resposta de barreira, de formação de barreira, ou seja, os queratinócitos voltam a normalizar a sua replicação. Lógico, não da mesma forma de quando a gente era jovem, mas a gente tem uma ajuda. E o reforço de barreira tem uma resposta, você tem uma resposta imediata de hidratação. Isso não é devido, quando a gente faz o peeling ou a aplicação de um ácido, seja ele qual for, a gente gera um processo inflamatório controlado, que de alguma forma já estimula também, porque tem aquela fase do gráfico, do agudo, né, do edema agudo, depois a migração de células de defesa e os fibroblastos, os reconstituintes de pele. Mas, nesse caso,
Então, a gente consegue estimular localmente, vamos falar assim, um resurfacing, ou um ressurgir da face, no sentido de, vamos lá, vamos sair da senescência e vamos produzir, né, vamos renovar essa pele, sem ter a necessidade de gerar um processo inflamatório localizado, é isso? É isso, é isso. Óbvio que não vai ter a mesma potência de ação de um ácido, não vai ter. O pessoal está perguntando aí, como que os probióticos atuam? Então, o Fensebiome, ele é como se fosse um pré-biótico. A gente até chama ele, né, de prebiótico cosmético, ele pode ser considerado, porque ele vai modular, né, esse microbioma da pele. E não só ele, né, tem outros ativos que também atuam nesse sentido. Então, os fabricantes de matérias-primas estão estudando muito essa questão do microbioma e está sendo muito interessante. Eu estava falando além do microbioma, então, olha só, vamos juntando aí as peças para não perder a linha de raciocínio. Então, a gente tem ativos antipoluição hoje importantes para evitar o influxo de alérgenos, poluentes. A gente tem ativos que conseguem aumentar, diminuir a hiperqueratinização e aumentar o estímulo do turnover celular. A gente consegue usar ativos que modulam o microbioma e a gente tem que resolver um problema muito grave, que é a questão da diminuição do turnover celular. Tem vários ativos que fazem isso. Gosto muito de óleos vegetais. Óleos vegetais, ele tem ação biológica na pele. Por que um ativo, quando você pega uma literatura de um óleo vegetal, ele está escrito lá, cicatrizante, regenerador, reparador? Porque, de alguma forma, ele consegue estimular que os queratinócitos se repliquem cada vez mais. Isso é uma coisa que eu falo muito para os pacientes, porque assim, o veículo, né, que a gente usa, às vezes você associar um óleo, que nem eu gosto de usar um veículo, que ele que é o Olivem 1000, né, o importado, porque ele gera já não só um filme que já faz um processo de tamponamento e melhora a permeação do princípio ativo, mas ele já tem um efeito antioxidante, ele tem um efeito de proteção, uma umectância maior, e sem gerar uma oleosidade aumentada da pele. Então, eu gosto também de associar, né, que meu portulaca em processos inflamatórios, o óleo de groselha negra também ele é importante para a cicatrização. Então, assim, eu gosto de usar muita associação também, não só de óleos essenciais e, dependendo do qual o motivo, o óleo vegetal mesmo, né? Para terapia capilar também vai bem legal os óleos, né? Então, eu tenho falado muito do óleo de Kalahari, você deve conhecer, que é do melão africano, que ele tem um padrão de hidratação muito bacana. Balanço de ômegas diferenciado, né? Exato, ele é bem bacana, desde pele até cabelo, né? Então, sim, o óleo também eu pratico bastante, só tem que saber escolher e como associar com o que você está usando, né, de princípio ativo, né? É uma dúvida muito comum. Tem gente ainda que já me perguntaram se o óleo vegetal não é oclusivo, quer dizer, fez uma confusão aí com o óleo mineral. Sim. O óleo mineral, ele é um óleo, vamos dizer assim, eu não vou dizer que ele é seguro para não causar polêmica, mas eu digo, ele é uma cadeia grande, baixa permeação, então ele é oclusivo e zero ação biológica, ou seja, ele não estimula nossas células a fazerem nada, ele só fica lá e evita a evaporação de água. Já os óleos vegetais, vou contar até um caso interessante que eu aprendi muito quando eu trabalhei na Natura, eu trabalhei lá desenvolvendo produtos, e eu trabalhei numa época onde a gente fez análise de expressão gênica, né? A gente conseguia, tinha por PCR, que está bem na moda agora, né? O pessoal usando o teste de PCR para diagnosticar o Covid, o coronavírus. Eu já trabalhava com isso em 2011, lá na Natura, e a gente fazia o PCR para analisar quais eram os genes da epiderme que eram aumentados ou diminuídos quando a gente usava componentes vegetais. Eu não vou falar aqui qual era o componente vegetal, né? Não quero entrar em detalhes de formulação. Mas foi muito curioso que o teste de PCR ele era feito num departamento abaixo do meu, por uma colega minha, né? Que Juliana Lago, é uma pesquisadora lá da Natura. E eu lembro que eu peguei esses resultados. A primeira vez que você pega um resultado de PCR, doutor Marcos, é muito estranho, porque você olha aquele monte de gene, você olha aquilo e fala, o que é isso, meu Deus? Eu nem lembro direito, mas era 4235, era um número, depois era uma sigla. Mas vieram lá e eu comecei a estudar o que cada um daqueles genes fazia. E foi muito curioso, porque a maioria dos genes que foram aumentados depois do uso daquele composto vegetal eram genes relacionados com formação de barreira, proliferação de queratinócitos. Então ali foi quando eu entendi
o que um óleo vegetal consegue fazer? Ele não só fica na pele pedindo que a água evapore. Ele tem os ácidos ele graxos. tem efeito clínico, né? Exatamente, os ácidos graxos, a presença de ômega 3, 6, 9, o linoleico, oleico, linolênico. Esses compostos, eles conseguem, de alguma forma, estimular a proliferação de queratinócitos através do aumento da expressão de genes específicos que atuam nessa formação de barreira. Então, eu acho muito legal. Então, numa pele envelhecida, antes de chegar ainda na derme, ou na junção dermoepidérmica, temos que colocar óleos vegetais, foi como você bem disse, óleos vegetais, né? O portulaca, adoro também, portulaca ele é antigo e tem efeitos muito bons na pele. E aí colocar manteigas também, as manteigas, por mais que a manteiga para rosto, tem gente que pensa que não faz sentido, manteiga, gente, cosmética, é diferente da manteiga que você passa no pão, né? A manteiga cosmética, ela tem um sensorial muito gostoso. Quem já passou... Eu uso manteiga de karité em 100% das formulações de rosto, cara, porque ajuda muito no padrão de recuperação, ainda mais quanto mais a pele for idosa ou envelhecida, porque a idade de pele não tem a ver exatamente com a idade cronológica, mas quanto mais isso, mais manteiga, né? Eu uso, não mais em questão de porcentagem, mas mais em questão de frequência na forma. E a manteiga associada a óleo, né? A óleo. O pessoal andou perguntando aqui de alguns óleos, óleo de coco e tal. Eu acho que tem que ficar comentando óleo por óleo, a gente vai acabar o nosso tempo aqui e não vai conseguir. Mas manda direct que depois a gente responde aí, né? Não tem problema. Ó, deixa eu dar uma dica de literatura aqui. Quem quer saber sobre óleo, deixa eu ver aqui, ó. Tem um estudo bem legal. Ele chama... Deixa eu pôr aqui. Ó. Deixa eu virar aqui. Ó, vê se dá para ver, pessoal. Printa a tela aí. Dá para ver, né? Sim. Anti-inflammatory and skin barrier repair effects of topical application of some plant oils. Printa isso, depois vocês entram lá e aí vocês deem uma olhada. Lindo esse estudo, é uma revisão muito bem feita de 2018. E aí os pesquisadores aqui, os autores, né, foram 2 autores, lindamente colocaram aqui todos os óleos, com todas as suas ações, se eles são antioxidantes, inflamatórios, anti-envelhecimento, muito bacana Vou aproveitar aqui, tem uma pergunta aqui que passou da Suelen Carlos, se óleo, por exemplo, em manteiga pode ser usado em pele oleosa. Eu vou tomar uma dianteira, depois ver se eu estou errado, senão você pode me corrigir ao vivo que não tem problema. Essa questão de que pele oleosa, vou até puxar para a pele acneica, não pode usar manteiga ou óleos essenciais, óleos vegetais, não é bem isso. Aliás, você tem que remover a sujeira, você tem que lavar bem o rosto. O problema é que o pessoal tem a sensação de quando usa um sabonete e remove e a pele está limpa, na verdade a pele está ressecada. Então você tem que lavar e já na sequência hidratar bem. Se você hidratar a pele com qualidade, a pele vai entender, vou falar legalmente, a pele vai entender que ela está hidratada. Então ela não vai precisar produzir óleo, né, no intuito de uma reação àquela remoção exagerada de lipídio. Então, é importante a remoção, aí tem diversas maneiras, desde lavar até você usar produtos de limpeza da pele, tônicos ou demaquilantes, mas o mais importante, uma vez que você trabalhou e removeu isso da pele, na sequência já hidratar, porque daí você vai, inclusive, ajudar no equilíbrio da oleosidade dessa pele, não ao contrário. E para hidratar, melhor você hidratar com uma boa manteiga de karité, você hidratar com um bom óleo essencial. Eu uso manteiga de karité no Olive em 1000, eu gosto de usar. Eu cheguei no meu balancinho ali de porcentagem, até para fazer a emulsão do Olive. Eu sou chato com formulação, aprendi a ser chato com você, porque você é um cara de qualidade. Então, o que é bom a gente copia e toma como norte, né? Todas as minhas prescrições vão para a farmácia, vão com pH e às vezes eu ligo lá para o farmácia e falo, ó, eu quero a emulsão de Olive em 1000, é 80. Você dá uma aula para... Eu quero o que é melhor para o meu paciente, entendeu? Então, só que assim, eu também sou chato quando eu vejo que o produto está mal feito. E outra, eu sou chato, inclusive, com a embalagem que vai. Então, hoje, quem é meu paciente sabe, eu sou chato com embalagem. Negócio de bisnaguinha, eu não gosto, cara. Não estou falando mal de bisnaguinha, não é isso. Mas, eu não gosto desse tipo. Por quê? O risco de contaminação, porque você pega e o produto volta, ou então ele fica com o espaço ali que ele pode oxidar. Todas as embalagens que eu tenho feito hoje são embalagens a vácuo.
a vácuo pump. Exato, exatamente. Embalagem a Boa. vácuo pump. E, inclusive, as embalagens que eu uso para produto que tem potencial de oxidar, elas são a vácuo mesmo, onde para o pessoal saber, aquele fundo ele vai subindo, né? E você não tem contato aí, não há um refluxo de produto nem Retorno. entrada de ar. Então, isso garante a qualidade e a perpetuação, né? Vamos falar assim, da validade disso, né? Até chegar na validade sem ter nenhum problema. Certeza. Então, todo esse detalhe ele é importante. Por isso que, primeiro, eu não sei se na indústria industrializada a gente vai conseguir chegar nesse patamar de qualidade, né? De customização por paciente. E dois, se for uma boa formulação, também precisa que do outro lado, quem vai manipular, manipule também com uma boa qualidade. Então, tem que ter uma boa farmácia de manipulação, né, Lucas? Mas voltando à questão dos óleos, sim, pode usar e deve usar, e principalmente tem que limpar bem a pele e na sequência hidratar bem a pele, né? Sim, e vou dar uma dica, tá? Se você pode colocar conteúdo oleoso, manteigas e óleos vegetais para a pele acneica, e digamos que o paciente sinta aquela sensação e ele não goste. Você ainda pode colocar 5% de Dry Flow, que é um alumínio modificado, e aí o Dry Flow ele vai mascarar esse efeito oleoso que eventualmente o paciente possa sentir. Sim. Então, se você vê que é um adolescente, que a gente está saindo um pouco do envelhecimento aqui, vamos rapidinho voltar, mas se o paciente tem a pele muito oleosa, você pode prescrever manteigas e óleos vegetais e colocar ou Dry Flow ou tapioca também, a tapioca é legal. Né? Legal. A partir e é brasileiro? Hã? E é brasileiro? Brasileiro, a partir de 5% o creme, a loção, enfim, já começa a ficar muito mais sequinho. E aí o paciente não sente... também, Lucas? Qual? Os cornes, que são os derivados do milho, tudo também o pode? Amido, a gente tem amido de milho, amido de tapioca e o amido modificado. Eu, particularmente, fico entre a tapioca e o Dry Flow, que é o alumínio starch octenil succinato, né? Um amido modificado. Esse é o meu preferido, porque ele dá um toque muito sequinho. Então, é só colocar 5% na formulação e aqueles 5% de manteiga e de óleo não vão ser quase percebidos pela pele do paciente. Tá? E silicone? Gosto muito. O silicone eu uso para o contrário. O silicone é quando você tem uma pele foi como você falou, o envelhecimento da pele não necessariamente está ligado à idade. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo no marketing, chama Diego, e ele é jovem, tem 30 anos, mas é da pele pior que a minha. Então, você falou tudo. Os jovens hoje que não se cuidaram no passado e não se cuidam ainda, têm a pele mais destruída do que mulheres de 50, 60 anos, às vezes. Bom, e aí, o silicone a gente pode usar tanto para dar toque seco, e aí eu gosto dos elastômeros de silicone, mas também eu gosto de colocar os dimeticones, que são uma classe de silicone, muito boas para dar sensação de lubrificância. Porque às vezes a gente está falando do cenário contrário. Às vezes a pele está muito ressecada, muito envelhecida, e ao passar o creme, a sua paciente vai sentir que ele está ralinho. Por mais que você tenha colocado fatores de crescimento, peptídeos, ativos que atuam na junção dermopidérmica, você fez lá um combo de produtos anti-envelhecimento, modulando o microbioma. Porém, você colocou numa base de óleo Veimil com sensorial gostoso e quando ela passou, ela sentiu, isso aqui está muito ralinho, acho que não vai fazer efeito. Pode-se colocar, começar aqui, vou anotar aqui, 0,5% do dimeticone, só que é o dimeticone 350. Vou explicar o que é esse número. O dimeticone, ele existe em diferentes formas na área cosmética. Ele varia de acordo com a viscosidade dele. Então, tem dimeticone que é viscosidade 5. Se você pôr na fórmula, ele não vai dar sensação lubrificante, porque ele é um líquido muito levinho. Então, ele só serve para melhorar a espalhabilidade. Certo. Já o 350, a partir de 0,5%, ao colocar, ele é um silicone que a gente chama de óleo de silicone. Não um óleo, mas ele tem uma sensação mais lubrificante. E quando o paciente passar aquele creme, ele vai passar e vai sentir, poxa, sabe aqueles cremes que a gente compra na Europa, que são mais pesados? Ele vai ficar com aquele perfil sensorial. A dinâmica, né, da esparramabilidade fica mais agradável para ele, né? E ele tem uma sensação de que hidratou melhor por causa da sensibilidade do silicone. Eu sou muito fã de silicone também, desde os DCs da vida até a simeticone, também eu gosto muito de usar e também é um item que acompanha. Eu só escolho se precisa ou não precisa
para qual tipo de paciente, né? Para qual tipo Eu vou... O silicone... Para as fórmulas anti-aging, falando até um pouquinho do tempo, para as fórmulas anti-aging, eu uso bastante não, eu uso silicone também na formulação. O silicone tem só um ponto negativo, né, doutor Marcos? Que ele não é de origem renovável, não é de fonte renovável. Então, mas assim, para a pele, ele é uma cadeia de silício e oxigênio grande, não penetra na pele, então ele é super seguro, mas esse é o ponto negativo. Até eu fazer um link aqui, eu vou fazer um convite, o pessoal que quer... Só estou desviando o olhar aqui, não é porque eu estou com o notebook aberto olhando as perguntas aqui. Não, fica tranquilo. A assessoria está acompanhando e está mandando aqui. Fica tranquilo. Ó, uma dica, pessoal, que quiser saber sobre componentes vegetais, porque o silicone ele é mineral e não pode ser usado em cosméticos orgânicos, só fazer um convite. Terça que vem, eu vou dar uma aula ao vivo. Quem não assistiu minha aula ainda, eu dou uma aula aí onde o Dr. Marcos está, eu deixo o PowerPoint, o slide, e dou aula aqui de baixo. Assisti. É um formato bem diferente. E aí eu vou falar sobre componentes vegetais orgânicos. Então, tá feito convite aí para vocês, tá? Quando que vai ser, Lucas? Terça-feira. Minhas aulas são toda terça às 9h05 da noite. Tá? Quem quiser pôr até um alarme aí. 9h05. Toda terça-feira, às 9h05, eu entro, dou uma hora de aula e é semanal. Já disponibilizo algumas aulas, eu disponibilizo a apresentação também, PDF. Está sendo uma experiência bem legal. Legal. Bom, e aí eu estava dizendo, então, do uso dos óleos, porque eu parei falando sobre estímulo da renovação celular. Então, gosto de óleos e manteigas. Tem um ativo que eu sempre falo na minha aula, que é o Vederine. Vederine, vou colocar aqui. É a partir de 2%. O Vederine, ele é um extrato vegetal da chicória que tem capacidade de estimular também a proliferação de queratinócitos. Então, ele também consegue... estão perguntando se essa aula é paga. Paula, não é não. É pelo Instagram. O Instagram ainda não fez ainda nada para a gente vender curso aqui, não. Mas é gratuito. Então, o Vederine, ele estimula os queratinócitos a se proliferarem. Os estudos dele mostram um aumento na espessura da epiderme dos voluntários que utilizaram. Então, não estou dizendo que para usar ele no lugar dos óleos, estou dizendo que é um mecanismo diferente e ele aumenta a filagrina também. Né? A filagrina é uma proteína muito importante que já foi identificada que quando a gente tem uma baixa expressão de filagrina, a gente tem uma maior chance do paciente desenvolver uma dermatite atópica. Então já existe esse link, né? Óbvio, eu não vou entrar em detalhe, dermatite atópica é uma doença extremamente complexa, com inúmeros marcadores e mediadores envolvidos, mas a filagrina, a diminuição dela é um dos pontos relacionados com o desenvolvimento da dermatite atópica. Então esse é um ponto... A gente discute muito isso porque eu participo do grupo do pessoal de uma indústria farmacêutica sobre a discussão e as formas de tratamento, até na melhoria dos produtos, né? Então, essa participação de uma das indústrias farmacêuticas, quem me acompanha, que vira e mexe eu ando falando, a filagrina ela é realmente importante a discussão e a presença dela. Né? Uhum. E aí acho que já está bacana aqui, né? Senão a gente não vai chegar lá na derme nunca. Na derme. E aí então, existe essa junção que eu gosto de fazer. Coloca a glicerina, que é boa, bonita e barata, 5%. A glicerina, ela vai ajudar em dois fatores. Ela é higroscópica, então, ao colocar na pele, a água que evapora encontra, né, os grupamentos hidroxila da glicerina e fica por lá. Então, evita a evaporação. Tem aquela coisa que a glicerina rouba a água da pele? Não tem nada que comprove isso. E tem outro ponto. A glicerina, ela entra também como um cofator para o aumento, para atuar nos canais de aquaporina das células. Isso é interessante. Então, ela é uma matéria-prima que é requisitada quando a gente fala de canais de aquaporina. E aí esses canais de aquaporina são importantes, né? O glicerol vai entrar ali numa etapa importante para a célula produzir ácidos graxos que depois quebram de novo, né, em ácido graxo e glicerol, e existe esse ciclo na nossa pele. A glicerina, ela entra, então, como uma matéria-prima importante. Dificilmente alguém escuta alguém falar assim da glicerina, né, Dr. Marcos? Porque a glicerina, ninguém fica rico vendendo ela. Ela é um ativo super barato, mas vai pegar, pega produtos de mercado e olha a composição deles, principalmente aqueles que destacam os ingredientes da maior para menor concentração. Pode ver onde está a glicerina. Se é hidratante corporal, facial, ela está sempre ali como primeiro. Porque nós da indústria, a gente tem esse conceito de fazer produto industrializado, tem que ser um custo, não pode ser nada muito caro, né? Então a gente acaba colocando a glicerina.
Tá bom? Bom, Mas um ponto interessante, Florian. Quando o industrializado ele se preocupa, eu tenho sempre que falar para o paciente o seguinte: para quem está em tratamento, eu prefiro o manipulado, mas para quem está no dia a dia, o industrializado, tudo bem, não tem nenhuma questão disso. Só que procure entender qual é o bom. O bom é aquele que mostra, né? Aquele que sim. fala, aquele que ele tem a preocupação até de mostrar o cuidado de como ele organiza o rótulo, né? A demonstração do rótulo. Aquele que esconde tudo, eu fico bem preocupado. E tem muitos que se vendem aí pela internet no porta a porta que a hora que você vai ver o que tem, não dá para saber o que tem, nem na caixinha, Sim. nem no... Então, quer dizer, ele já não atende nem a questão legal, né, de exposição. Mas uma coisa que fazer, que nem a linha própria que vocês acabam sempre desenvolvendo, ela tem que estar demonstrada, tem que estar participada ali no rótulo para o paciente saber o que está acontecendo, o que ele está usando no rosto, né? Eu falo muito disso até para shampoo. O shampoo deveria vir com pH, né? Porque Boa. mas ninguém põe, né? Um ou outro põe, principalmente os de fora. Eu não conheço ninguém se ninguém que preocupa tem. em falar qual que é o pH do seu shampoo ou condicionador, que é um outro tema, não vamos entrar nisso, né? Sim. Mas vamos lá. É, Uma coisa que eu ia te perguntar, aí eu vou fazer um gancho, porque assim, a gente sabe que o Instagram, com uma hora, ele derruba a live. Aí eu vou isso. salvar. Se a gente, como a gente já está com 45, se acontecer isso, eu abro de novo a live, o pessoal entra de novo, a gente pode continuar. Eu vou ter uma live na sequência, doutor Marcos. Então tá. Eu vou para o canal lá da médica da Isabel Martinez, que a gente vai falar de proteção solar. Legal. O que eu ia te perguntar também era o seguinte, aproveitando o uso de estriol, estradiol nas formulações tópicas para anti-envelhecimento, que foi uma das perguntas que os seguidores já mandaram na divulgação. Então, eu já vi estradiol, estriol, estrogênio, progesterona para produto tópico, não para reposição hormonal. Sim. Qual a sua opinião sobre isso, Lucas? Eu não tenho uma opinião. Eu sei que quando a gente envelhece, a gente tem uma diminuição, né, do estradiol. Mas não tenho experiência em colocar, porque a gente está falando já de medicamentos, né? Já são medicamentos. A gente sai um pouco da área cosmética. Em cosméticos, eu só conheço a gente não tem no Brasil ainda, mas tem um ativo só que atua mimetizando o estradiol nos receptores das células. E assim, não trabalhei com isso ainda, então não vou conseguir opinar. Posso responder rapidinho para o pessoal? Claro. Progesterona eu não gosto, tá bom? Mesmo porque na pele ele não vai dar nenhum efeito, na minha opinião, prática direta. A maioria da parte do envelhecimento está ligado ou a estriol ou estrógeno. Tá pedindo qual que é a próxima live? Eu vou pôr aqui. Ou estradiol ou estrógeno. Então, para colocar o estrógeno direto também, se a paciente tiver histórico familiar, eu também, histórico pessoal, eu também não coloco hormônio na formulação. Não que ele não vá ser repositor, mas ele vai, de alguma forma, cair na corrente sanguínea. O estriol na fórmula, eu não vejo problema. Ele pode estar sendo colocado. Aí tem que saber com qual veículo, né? E com qual associação e qual a concentração. Se alguém tiver alguma dúvida maior em cima disso, que foi uma das dúvidas que me perguntaram, manda direct, que daí eu acabo respondendo mais diretamente. Legal. Lucas, aqueles princípios ativos como Verochic e tudo mais que estimulava a proliferação epidérmica, ainda tá em voga ou foi só... Sim, não, tem algumas farmácias que ainda usam, mas como eu falei, o Vederine ajuda bastante, né, nessa proliferação de queratinócitos. Tá? Então, mas tem ativos que atuam, como o Verochic, que também fazem isso. Deixa eu só acabar. A Bela Biomed perguntou para mulheres na menopausa. Então, me manda um direct depois, que daí tem uma questão, que é a reposição hormonal e o uso do hormônio nas formulações para uso tópico. Tá bom? Aí eu explico melhor lá. Eu tô até programando fazer uma live só sobre isso. Legal. Mas se eu parar agora, eu vou parar o Lucas, que ele está na epiderme ainda, eu quero que ele chegue na derme. É verdade. E me fala quando é essa. Eu quero muito assistir essa questão de hormônios em hormônios tópicos. Bacana. Bom, então já demos uma pincelada na epiderme. Passando pela junção derme-epiderme, que eu já adiantei também, a gente tem o Colalift, por exemplo, né, que é da BASF, que atua no colágeno 18. Além disso, a gente tem outros. Tem um que eu gosto muito também, é o Gatuline Link and Lift. Link
Lift. Eu vou escrever aqui, ó. Tá? É também vegetal e atua também integrinas. Aí é outro colágeno, não 18. Ele atua no colágeno 7, colágeno 4, que são outras proteínas de ancoragem na junção derme epidérmica. Muito bem. Chegamos finalmente na derme. E aí lá na derme, bom, aí a gente tem inúmeros formas, né? E no pouco tempo que eu tenho, eu gosto muito de fatores de crescimento. Eu uso direto. Isso não tem como não estar na forma. TGF-beta, FGF. Gosto de associar com microagulhamento, óbvio. Né? Então, o profissional faz o microagulhamento, ocorre a liberação de fatores de crescimento, como TGF-beta, FGF, e eles se ligam. O que esses fatores de crescimento fazem? Ligam-se em receptores de membrana de fibroblasto, desencadeando uma cascata intracelular que vai aumentar colágeno, elastina, glicosaminoglicanas. Então, não pode faltar esses fatores de crescimento. Eu gosto muito de usar o VEGF, inclusive, para melhoria de vascularização local. Vascularização. A pele envelhecida, que é menos hidratada. O IGF-1, né, que tem que estar presente para a estimulação do colágeno. O beta-FGF eu gosto de usar também. O TGF-beta-3, também nas formulações. E aí, geralmente, eu uso esses aí mais de noite, né? E alguns outros nas formulações associadas a isso. E de dia eu uso geralmente só o IGF-1 e o VEGF, né? Mas no noturno eu carrego um pouquinho mais. O VEGF, doutor Marcos, só tem que ter uma precaução, ver se o paciente não tem potencial de manchas de pele. Né? Porque o VEGF, existe um link, né, do aumento do VEGF com o melasma. Então, você tem dois caminhos, né? O paciente tem a pele, não tem nenhum problema com mancha, pode aumentar a vascularização. Se ele tiver mancha, aí você troca você põe se você quiser fazer um protocolo com todos esses que você falou, né? O IGF, TGF, e colocar o ácido tranexâmico junto. Ah, mas ele já está. Já está, perfeito. Porque o tranexâmico ele vai inibir a vascularização e, ao mesmo tempo, eu gosto hoje do tranexâmico como um anti-aging. Vou explicar por quê. O pessoal pode estar... Até me perguntaram aqui onde que eu atendo. Não atendo não, viu? Eu sou formulador. Eu só faço produto que o Dr. Marcos prescreve, viu? Marca com ele, comigo não. Eu gosto muito do tranexâmico e já batizei ele, já renomeei ele além de clareador, estou falando dele tópico, tá? Não oral. Oral é só para clarear. Mas olha que legal, foi publicado recentemente uma evidência que o tranexâmico ele aumenta a autofagia nas células. O que é autofagia? É um processo de eliminação de lixo celular, vou usar uma linguagem mais chula, lixo celular, proteínas oxidadas, macromoléculas que ficam lá dentro da célula. E uma característica da célula do paciente que tem a pele envelhecida são fibroblastos que têm já uma sobrecarga de macromoléculas, que a gente pode ver através de lipofucsina, aumento desse lixo celular. Então, o tranexâmico, ele aumenta o processo de autofagia, que é o processo na qual a célula consegue quebrar esse lixo celular. Ela forma um autofagossomo ao redor desse lixo celular, só que ela precisa recrutar lisossomos para dentro desse autofagossomo. Então, você imagina, tem uma macromolécula, você põe um saco de sanito em volta dela. O lixo continua dentro da sua célula, continua inteiro. No momento que os lisossomos entram nessa vesícula, aí ele começa a degradar. Só que para que o lisossomo possa ser recrutado, é necessário uma proteína chamada proteína, vou pôr aqui, ó, LC32. Você só está perguntando a porcentagem do tranexâmico. Eu, geralmente, quando eu vou usar, assim, numa pele muito mais envelhecida, eu recomendo até 3%. Não sei qual que você usa aí. Não sei qual que você usa aí. Em microagulhamento, 0,5%. Não precisa... Tem um estudo que mostra que funciona muito bem, de 0,5 a 1. Para home care, 3%, eu até colocaria um pouco mais. E tem que ter um veículo específico. Tem que ter um aumentadorzinho de permeação cutânea, porque ele é hidrossolúvel, tem baixa permeação na pele, então precisa de ajuda. Senão, eu tenho um estudo aqui que mostra que o tranexâmico, se não tiver ajuda, ele nem penetra na pele. Eu gosto de usar o tranexâmico no microagulhamento, bastante. Né? Eu venho trazendo isso desde a meso, que era para até estar tendo o nosso despigmente, né? Não sei se... Tomara que até lá esteja... Foi para setembro. Não, foi para setembro. Já foi? Então, o tranexâmico ele era muito usado no melasma, na meso do melasma, e é usado,
mas a gente carregou, né? Você vai ver na resposta disso, a gente vem carregando ele para o microagulhamento para o paciente usar em home care, sim. Sim. Transcutol, eu não sei se é o melhor, Pode, o transcutol pode ser usado, mas assim, baixa concentração, né? É 3%, porque o transcutol, se usar muito, o produto penetra e ele vai até na pode corrente ir com a sanguínea. tretinoína, não? Como? Ele pode ir com a tretinoína? O tranexâmico? É, Pode ser usado, não tem para problema. ajudar a carrear, não? Ah, não, A tretinoína ajudaria, Não, a não, permear? não. Não, ela não é um aumentador de permeação. Na verdade, ela diminuiria, né, a espessura da epiderme, ajudaria nesse sentido, mas não como um carreador, mesmo, como o transcutol atua, aí não. Tá? Aí teria que usar ele mesmo. E o tranexâmico, então, o pessoal perguntou, mas ele não é para mancha? Sim, ele é excelente para mancha, ele inibe um fator de transcrição associado à melanogênese, mas ele também atua como anti-aging. Então, para derme, temos que pensar em fatores de crescimento, ácido tranexâmico, eu considero ele hoje uma terapia legal. Podemos colocar ativos que eu gosto de ácidos hialurônicos de baixíssimo peso molecular, acho Também. fantástico, mas tem que saber usar, né? Tem Sim. ácidos hialurônicos e ácidos hialurônicos. Tem uns que não Na penetram na verdade, isso é uma pele. coisa bem interessante. Eu já ia te perguntar do ácido hialurônico. O pessoal fala, poxa, o ácido hialurônico, se você vai comprar pronto, qualquer coisa, tem que tomar cuidado. Mesmo uma manipulação que às vezes deixa lá no expositor, né? Porque qual a porcentagem desse ácido hialurônico? Quando a gente fala do ácido hialurônico, na formulação, ele vem, entre aspas, na forma pura, né? 100%. Daí ele é usado numa porcentagem dentro da fórmula. Quando você vai comprar ele pronto para passar na pele, eu queria que você comentasse um pouco. O pessoal também perguntou. Passar creme com ácido hialurônico é legal, não é legal? É legal, e assim, existem 4 formas de ácido hialurônico. 5, na verdade. Eu vou explicar 4 que existem no mercado. Você tem Só ácido para te interromper, a hialurônico. gente tem 5 minutos ainda, tá? Vou resumir. O ácido hialurônico tem 4 tipos. Primeiro, alto peso molecular. Você põe num creme, coloca lá 1, 2%, quanto você quiser, ele não vai ter permeação, porque ele é uma molécula grande e não consegue penetrar na pele. Tem os ácidos hialurônicos de baixo peso molecular e médio. Esses conseguem penetrar mais na pele e já conseguem chegar perto da junção derme-epidérmica, mas não chegam na derme. E eles ajudam a hidratar. Deixa eu só voltar um pouco. O ácido hialurônico, primeiro que eu citei, mas Lucas, não penetra. Beleza, ele é um bom hidratante. Ponto. Tá? Tem os ácidos hialurônicos de médio e baixo peso. O Yaxel, por exemplo, é um deles. Né? Ele consegue chegar perto da junção derme-epidérmica e já consegue ter ação biológica. Aumenta a síntese de ceramida, melhora a hidratação da pele. E tem o ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular. Esse chama óligo-HA. Esse é fabricado pela sul-coreana Bioland, é uma empresa sul-coreana. E aí sim, você usa 0,2, 0,3 dele, e ele tem baixíssimo peso. E esse penetra e chega até a derme. Só que ao contrário do que muita gente pensa, quando um ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular chega na derme, ele não tem função de preenchimento. Ele tem função de sinalização. Ele vai Lucas, sinalizar... 2 minutos para acabar aqui, senão a gente vai derrubar, hein? Tá bom. O ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular vai ligar no fibroblasto e sinaliza o fibroblasto, começa, através do aumento da hialuronacintase 2, começa a produzir glicosaminoglicanas. Acho que é isso. O Himagic... A gente tem 1 minuto e meio para falar rapidinho. Eu acho que eu vou deixar um gancho, se você puder, tiver disponibilidade, a gente marca uma segunda live continuando esse assunto. Porque Parte tem um monte 2, de pergunta aqui. Como tem um monte de pergunta, a assessoria vai elencar, a gente já abre a segunda live falando disso. A gente pode marcar aí semana que vem, se você tiver disponibilidade. Tá bom? No mais, eu quero te agradecer de coração, agradecer todo mundo que participou, bastante pergunta. Vou tentar responder depois nos directs, tá ok? Lucas, um beijo no coração, cara. Valeu. Obrigado de novo. E o que você precisar, à tua disposição também. E depois eu vou te mandar a mensagem para a gente fazer essa segunda live. Vai lá que tem 1 minuto para finalizar e se despedir também. E a live vai ficar salva no meu Stories e depois no YouTube. Tá bom, galera? E bom, o pessoal está perguntando do Himagic. O Himagic eu gosto também. Ele já é um blend com a combinação de 4 tipos de ácidos hialurônicos. Então, eu, por exemplo, lancei um produto recentemente com 7 tipos de ácido hialurônico. Eu usei o Himagic, usei o Hialurosan, usei o óligo-HA e usei o Yaxel. Então, por quê? Porque aí eu consegui chegar com ácido hialurônico em todas as camadas da pele, desde a córnea até a derme. Então, é bem legal se o profissional dominar essa tecnologia de ácido hialurônico. Gente, muito obrigado. Dr. Marcos, mais uma vez, obrigado. Estou à disposição para nós.